A coisa que eu mais gostava de fazer na plataforma, que eu sempre achei a dinâmica muito boa, eram as listas, né? Ali você fazia ali, você via a, a aula, né? Aí você ia lá ver as listas. Pô, tinha a lista do ITA, tinha a lista da SpaceX, lista da FUVEST, tinha várias listas diferentes, né? Então, se você quer focar no vestibular lá e você quer só ele, você consegue ir por esse caminho, né? E querendo ou não, vestibular militar principalmente, muda muito de um pro outro, né? Então você consegue ter quero esse aqui. E você tem várias opções, né? Eu sou o Luiz, eu tenho 19 anos, eu nasci no interior de Minas, cidade chamada Bocaiúva, bem interiorzinho mesmo, só que atualmente moro em São Paulo. Moro em Budas Artes, uma cidade perto da região metropolitana ali. Então, me formei, fiz o ensino médio na ETEC de Imbu, que é uma ETEC aqui da cidade. E quando eu assinei o quadro, meu principal objetivo era o ITA, né? Quando eu entrei no ensino médio, eu fui apresentado essa faculdade e eu falei assim, pô, é o que eu quero. Mas fiz essa prova, eu estudei pouco tempo, né? Eu assinei o quadro em abril e aí a prova do ITA já era em novembro, consegui estudar pouco tempo. Não fui bem, não fui bem quanto eu esperava que ia. Aí acabei prestando na FUVEST, passei, achei uma boa opção fazer engenharia elétrica. Também sempre gostei bastante. Aí acabei fazendo para a FUVEST, para a USP mesmo, né, para a Poli. Na verdade, a escola pública sempre foi assim, não minha única opção, mas sempre foi meu objetivo, né? Porque a faculdade pública, que não dizem que é uma qualidade de ensino melhor e que não é gratuito, né? Então, você tem uma coisa boa por algo sendo gratuita é sensacional, né? Então, eu acabei tendo que optar estudar, né, pela faculdade pública pelos incentivos dos meus pais. Eles falavam que eu tinha que estudar, que não tinha como, né, fazer uma faculdade privada. Muitas das faculdades são muito caras, né? E que eu não sempre quis, né? Eu sempre achei que eu fosse capaz de conseguir estudar e passar numa faculdade pública. Foi mais essa questão, né? Juntou do incentivo dos meus pais, né? Que nunca deixaram de me incentivar a estudar. E a vontade minha mesmo, de querer me formar num lugar bacana. É pública. É uma escola pública, é a ETEC, né? Só que, assim, você faz meio que um vestibulinho também, sabe? Pra poder passar. Então, lá eu fiz o ensino médio, né? Só que eu fazia o técnico integrado. Então, eu acabei me formando em técnico de administração, meio diferente, né? De engenharia, mas era a opção que tinha, né? E eu falei assim, tô aqui mesmo, vou fazer esse técnico de administração aqui. Gostei do curso, é um ótimo curso, mas meu foco mesmo era ensino médio, né? Que é dizer que aqui na região é a melhor escola, né? Então, optei pela ETEC e consegui me passar na prova e me formar lá. Né? Eu me formei em 2020, né, no ensino médio, e aí eu fiquei em 2021 pensando no que eu queria fazer, né? Aí eu cheguei a estudar um pouco para concurso público com meu pai, né, que ele também estuda. Aí eu falei, não é minha vibe, não é minha pegada, eu vou me estudar para a universidade mesmo, seguir o meu sonho, fazer o que eu acho que eu sou bom, no que eu sou bom, né? Aí eu comecei a estudar. Aí descobri o quadro em março, indicado por um amigo, e comecei a estudar em abril. A maior dificuldade, quando eu comecei a estudar antes de conhecer o quadro, foi o direcionamento, sabe? Eu precisava de uma plataforma que me falasse assim, você tem que estudar isso, você vai seguindo esse caminho aqui até chegar no seu objetivo final. Eu tinha dificuldade de achar esse tipo de material, da qualidade e tal, na internet, né? Aí o quadro chegou para poder me ajudar com isso, o direcionamento e os materiais necessários, né, para poder estudar. É ruim, né? Porque eu ficava ali, por exemplo, eu tinha, sei lá, 6 horas no dia para poder estudar. Aí eu ficava ali só das 6 horas, eu tinha que ficar 1 hora procurando material, 1 hora procurando o que estudar, entendeu? Aí já perdia bastante tempo, ficava desgastado o estudo. E aí no quadro não, no quadro você entra na plataforma ali, você já vai ali nas aulas, faz a aula, depois termina, faz a lista, e assim você vai juntando conhecimento, né? Então é bem mais simples do que você ficar estudando por si mesmo. Como eu disse, foi indicação do amigo meu, que ele também se formou na ETEC. Ele também passou na USP também, só que ele passou em física. E aí ele falou assim, mano, assina o quadro, porque eu sei que você não tem tempo de fazer um cursinho presencial, você vai EAD, você vai estudar, é um bom cursinho, tem uma plataforma boa, a qualidade de material também é muito boa, e é isso aí, mano, estuda e assina que você vai gostar. Aí eu fui pela dica dele, né, que ele é um moleque bastante dedicado, inteligente. Aí eu falei, beleza, vou assinar o quadro e foi isso. Ele já sabia que eu tinha pouco tempo para estudar, né? Porque eu trabalhava, meio período também, né? Você tem que fazer seu próprio horário, então pega o quadro que
É sucesso. Na época não era, porque além de ser mais caro também, até eu me locomover daqui para um cursinho realmente de qualidade, demorava. Aí eu falei assim, pô, vou fazer esse EAD, que eu chego em casa, monto meu horário, consigo estudar eu mesmo, e foi isso. E eu chegava em casa meio de meio, mais ou menos, começava a estudar 1 hora. Aí das umas 6 horas, vai, 6 horas. 7 horas mais ou menos. Então, eu chegava 1 hora, e aí eu dividia o dia em 3 matérias, né? Aí eu começava com uma matéria que eu gostava, né, para não perder o ânimo, fazer, sei lá, uma física ou uma matemática. A segunda aula sempre era de química, porque a química sempre foi a minha maior dificuldade, eu não sou um grande adepto à química. E aí era isso. Eles falam, né? Eles dão aquela dica de fazer 1 hora de aula teórica e 1 hora de aula prática, né? Fazendo exercício, mas na prática não dá totalmente isso, né? Então fazia 1 hora e 20 mais ou menos de aula teórica, aí 1 hora de aula prática. E aí no meio tempo, né? Tipo, dava umas 6 horas, eu ia pra academia, eu gosto de fazer exercício bastante. Chegava, fazia mais algumas listas e aí ia dormir pro outro dia. Foi exatamente. Eu achei o quadro e eu vi que ele podia se encaixar na minha rotina, né? Porque querendo ou não, quando é EAD, você estuda onde você quiser, né? Como é online. Aí eu chegava em casa, já comia, já descansava um pouco, já ia estudar. Não precisava ter que ficar me locomovendo, perdendo tempo, né, energia. E foi o método que se encaixou na minha rotina, né? E já não era tão leve assim. A parte do estudo virar rotina, né? Não tem jeito, você não vai estar 100% motivado todos os dias, né? Aí às vezes eu chegava, ia deitar ali, dormir, acordava, era 2 horas já. E aí nesse dia é o dia que você tem que, né, tentar vencer e dedicar ao máximo, porque se a procrastinação virar hábito, né, você vai sempre querer deixar pra lá, ou deixar um dia sem estudar. E aí você vai juntando um dia, depois outro dia, e no final, né, foram, sei lá, 15 dias, e isso pra mim muda uma aprovação, né? 15 dias que usar mais ou a menos vai decidir se você vai ser aprovado ou não. E aí foi isso, foi mais a parte de criar rotina, entender que no computador é difícil porque tem muita distração, né? Você tá aqui no quadro e nada aparece sei lá, uma propaganda, alguma coisa assim, você já se distrai. Foi isso, foi o autopoliciamento, né? Foi isso mesmo a dificuldade. Depois que você cria a rotina, o hábito, né, de estudar, chegar a estudar, você se sente mal, né? Mas o que você tem que fazer é entender que acontece e tem que compensar no outro dia, né? Você não pode fazer dessa perda do dia inteiro uma rotina. Um dia é comum, 2 dias tudo bem, agora 3 dias, 4 dias é difícil, né? Você já perde bastante tempo. E é isso, né? Se sente mal, mas tem que seguir em frente e entender que nós, todos humanos, somos passíveis de erro, né? Depois de um certo tempo, né, que você começa a estudar, igual eu disse, se você chegar em casa e não ir, né, fazer o cursinho, você se sente culpado. Então esse sentimento já é um sentimento assim, é bom, né? Porque você já começa a falar assim, não, tem que estudar e tem que estudar mesmo cansado, mesmo com sono, e você tem que estudar. E a gente começa a perceber que tá indo, né? Que você tá começando a pegar hábito, que tá realmente aprendendo. Quando você vai fazer uma lista que antes você fazia em 2 horas, aí você começa a fazer em uma, depois faz em meia hora e você entende tudo, né? Que no começo é difícil. No começo você tem muita matéria ali que você fica tipo, mano, nunca vou entender isso aqui. Mas não, você vai fazendo as listas pra frente, mesmo não sendo da matéria, puxa a matéria de novo, né? Aí você vai atrás de procurar, você consegue começar a compreender, né, aquela questão que você já viu antes. E é isso, né? Quando você começa a perceber que você está conseguindo fazer as listas, tirar uma nota alta e compreender a matéria, né? Que é isso que é importante, compreender. Então, aí você começa a perceber seu desenvolvimento, né? Ah, nossa, eu prestei o Enem também esse ano, né? Eu prestei o Enem, o ITA e a FUVEST. Pô, as minhas notas do Enem subiram bastante, todas as matérias. Menos humanas, né? Que humanas na minha metodologia ela não tinha. E aí, pô, você vê que você tá mais rápido para resolver questão, você tem uma gama de matérias que você compreende maior, né? Que antes chegava no Enem, tinha coisa que eu não compreendia de jeito nenhum. E eu fiz ensino médio numa escola até ok, né? E aí você olhava e falava, não tô entendendo nada. Depois do quadro você começa a falar, pô, pelo menos entendo uma parte da questão, né? Aí você já começa a ir achando os caminhos da questão. Às vezes mais de um, né? Pra poder resolver a mesma questão. E é isso, né? Você consegue perceber que você ganha agilidade e, né? Entendimento da matéria ou da questão. Matemática, eu aumentei 50 pontos, eu acho. Redação, eu fui de 780 para 840. E ó que redação, não sou o melhor das redações, né? Ciência da natureza também aumentei um pouco. É que eu não lembro exatamente na cabeça, né? Que são muitos números, né? Mas sei que aumentei em todos, menos humanas. Ó, química pra mim sempre... Pô, química pra mim, desde o ensino médio já... No primeiro ano do ensino médio eu até gostava. Mas tive bastante dificuldade, aí você acaba deixando de lado, né? Quando você não gosta, não tem jeito. E redação também. Redação, pra mim, era um problema, um probleminha, assim, viu?
foi igual eu falei, você tem que, mesmo que você não queira, você tem que entender que é essencial, né? Ainda mais, por exemplo, eu estudava pro ITA, né? Pro ITA, pô, são 10 questões de química, então, do 10 ou 12, são 12 questões de química, então, pô, você tem que estudar, né? É um terço da prova, praticamente. É uma matéria importante. E então você tem que botar a cara, não gostando mesmo. A minha dica pra, né, pro pessoal aí é coloca, sei lá, química, que é uma matéria que você não gosta, coloca a segunda matéria do dia. Porque você já tá já no embalo, né? Depois você já fez a primeira matéria do dia, você já gosta da matéria, aí você já tá mais feliz. Aí na segunda matéria você coloca uma que você não gosta muito, bota uma redação, bota uma química, no meu caso, que aí você consegue ir, né, ir fazendo e desenvolvendo a matéria, né? Porque não tem jeito, não tem como gostar de tudo. Então, quando eu não entendi a questão, ou eu não entendi a matéria, eu ia naquelas perguntas já respondidas embaixo, né? Porque ali, pô, tem muita gente que teve a mesma dúvida que você, é impressionante. Sempre a dúvida que você tem, alguém embaixo, 2018, 2020, já teve, né? Aí tu vai ali, provavelmente algum monitor já respondeu, e aí ele vai dissertar sobre a questão e vai te explicar, né? Pode ser que você não entenda 100%, mas um pouco você vai entender. Aí tu vai, né, adquirindo essa explicação e você vai compreendendo a matéria a mais, né? É assim, né? Quando você vê que alguém tem a dúvida que você se sente mais aliviado, né? Que você começa a ver uma matéria, aí você fica, mano, tô entendendo nada. Aí você fala assim, nossa, né, um boçal. Mas, na verdade, não, todo mundo tem essas dúvidas, né? Se alguém já teve a mesma dúvida que você, então você é só mais um aí que não compreendeu tão bem, né? Você se sente acolhido. A aprovação, né, na FUVEST, né? Aprovação numa faculdade boa. Então, é óbvio que a aprovação é que você almeja, né? É o principal. Mas eu acho que é a parte de você, pô, antes de assinar o quadro, né? Eu fazia algumas questões do ITA e falava, mano, isso aqui eu não vou conseguir responder nunca. Nunca. Mas depois que eu comecei a estudar, assim, você começa a olhar, você fala diferente assim, pô, isso aqui dá pra responder, sabe? Você começa a olhar e fala, dá pra compreender, dá pra dissertar sobre essa pergunta aqui. E aí, é isso, né? Você começa a perceber que você pode, né? Você consegue, você, assim como qualquer outro, também né? Também pode. Ah, eu era bem preguiçoso, bem disciplinado, assim. Fazia o básico, né? No meu ensino médio eu fiz bastante o básico, assim. Nunca foi uma pessoa que, nossa, me dediquei 100%. E depois que eu conheci o quadro, né? Aí você fica mais... Você vê aquele rankingzinho que tem de estrelas, né? Nas listas, e você fala, pô, o cara fez 100 estrelas num dia só, tem que ganhar desse cara aqui. Eu acho esse ranking muito interessante, que você, né, você meio que se cria aquele lado competitivo, né? E eu sou uma pessoa competitiva. Então, fiquei mais disciplinado, fiquei mais administrativo com o meu tempo, né? Consegui calcular de forma melhor, fiquei mais esperto para as coisas, né? Esse tipo de coisa. Ah, com certeza, né? Se eu continuasse o mesmo Luiz de 1 ano atrás, 2 anos atrás, provavelmente não estaria conversando aqui com você hoje, né? Uma coisa que eu mais gostava de fazer na plataforma, que eu sempre achei uma dinâmica muito boa, eram as listas, né? Pô, ali você fazia ali, você via a aula, né? Aí você ia lá ver as listas. Pô, tinha a lista do ITA, tinha a lista da SpaceX, lista da FUVEST, tinha várias listas diferentes, né? Então, se você quer focar no vestibular lá e você quer só ele, você consegue ir por esse caminho, né? Porque querendo ou não, vestibular militar principalmente, muda muito de um pro outro, né? Então você consegue ter quero esse aqui. E você tem várias opções, né? Nossa, não sei não, acho que mais de 1.000 aí, viu? Pô, não fiz tudo isso não. Mentira, que isso, cara? Fiz muito exercício, velho. 1.731. Caramba, velho. Pouquinho, né? Pouca coisa. Com certeza. Os exercícios, pra mim, é a parte de fixação da matéria na cabeça, né? Porque se você só ver ali a teoria, você vai lembrar dela 1, 2 dias, 3 dias no máximo. E aí, se você não fizer exercício, você não fixa na cabeça. Não tem aquela parte de aprendizado, né? De botar na prática o que você aprendeu. Então, poxa, o exercício é principal aí na aprovação. Pô, eu tava no trabalho, né? Ele saiu, era dia 12 agora desse mês, de fevereiro. Saiu 10 horas da manhã. Ainda tava no trabalho, né? 10h01 eu já tava lá no site. Aí fui olhando assim, pô, tava procurando Luiz, né? Nossa, um monte de Luiz. Aí desci assim, aí pulou do Luiz Otávio pra Luiz Henrique. Não, Henrique. Pulou o nome assim, né? Não achei meu nome. Aí eu falei, pô, não acredito. Aí eu fui procurar de novo. Aí eu vi lá, Luiz Miguel Silva. Falei, graças a Deus. Passei, né? Aí já queria quebrar tudo.
Já falei já com o meu gestor, falei, passei, irmão, passei, tem jeito. Fiquei feliz, né? Óbvio, você quer, pô, comemorar, abraçar todo mundo. Falei assim, mãe, vamos ver aqui a aprovação. Ela tava lá, sentada do outro lado do sofá, né? Aí ainda falei assim, vou passar um ataque aqui na minha mãe, né? Falei, mãe, tá falando que eu tenho que esperar a segunda chamada. Aí ela, pô, tadinha, encheu o olho de lágrima, quase chorou. Aí depois eu falei, não, mãe, tô brincando aqui, ó, passei. Aí ela ficou louca. Ela e meu pai ficaram loucos, ficaram doidos. Bom, não desistam. Se é o seu sonho, você tem que correr atrás. Faça por merecer, estude, vá atrás de entender as matérias, não desista, faça o que você gosta. Queira ou não, você tem que realmente pensar em numa estabilidade financeira à frente, mas não adianta nada, isso não é nada justificável, né? Se você escolher uma coisa que você não se vê naquilo. Então é isso, escolha o que você gosta, faça com dedicação e com garra, e é isso. Mais ou menos. Eu tô pensando em mudar pra lá mesmo, né? Já achei alguns amigos meus. Tem um amigo que formou ensino médio comigo, ele entrou ano passado, né? A gente tá no 2º ano de engenharia na Poli também. E aí ele já tem, né, tá aqui no arrumar um apartamento lá com os amigos dele e me chamou, né? Então eu tô pensando em alugar com eles. Mas mesmo se eu não alugasse pra lá, não é muito longe. É 1 hora e meia de transporte, vai, daqui até lá. Pô, é lá porque ela fica, minha mãe principalmente, né? Meu pai é meio, né, de boa com isso. Mas minha mãe, ela é preocupada. Ela tá, nossa, eu vou ter que ensinar a cozinhar, vou ter que ensinar a lavar, passar. Você ir pra outro lugar, morar sozinho, pra poder estudar, né, cara? É um sentimento bom, né? Você sente que tá realmente, né, virando adulto, né? Porque agora tem 19 anos, mas mesmo assim, né? Morar com os pais, pô, você ainda é um jovem, né? Agora eu já tô começando a virar um adulto, né? Fundamental, principalmente dos meus pais. Eles sabem, né, o filho que tem, então eles às vezes me viam, sei lá, me via procrastinando, aí falavam, vamos estudar aí, hein, vamos estudar. Não dessa forma educada, né, mas vamos estudar aí. E aí, então eles incentivavam, né, sempre incentivaram, na verdade. Então eles incentivavam, me cobravam bastante também, quando eles viam que eu tava desviando. Então eles foram bem fundamentais na minha aprovação, com certeza. Então, a questão financeira, eles acabaram pagando pra mim, né? Meu pai falou que seria meu presente de 18, acho que foi de 18. Então foi isso, eu falei, da parte financeira não pesou muito, né? Mas óbvio que todo mundo tem que fazer um sacrifício, né? Então acho que eles fizeram isso pra poder me dar o cursinho. Me dedicando, mostrando pra eles que não era um dinheiro jogado fora, né? Se for levar em consideração a aprovação, com certeza, né? Mas em questão dos métodos, não sei se eles chegaram a... É que eu não falava muito pra eles sobre meus estudos, né? Mostrava mais os resultados, né? Não falava muito.